Você já teve aquela sensação de jogar um jogo depois de muitos anos e perceber que, mesmo com gráficos antigos, ele ainda consegue te prender? Você entra no GTA San Andreas, começa a tocar aquela música na rádio, passa por uma rua qualquer de Los Santos e por algum motivo parece que voltou no tempo. E é exatamente isso que faz GTA San Andreas ser tão especial. Porque quando a gente fala de GTA, existem vários jogos incríveis. GTA 3 revolucionou os jogos de mundo aberto. GTA Vice City tem uma das atmosferas mais marcantes da franquia. GTA V é gigantesco e tecnicamente absurdo. Mas GTA San Andreas tem uma coisa que poucos jogos conseguem ter: identidade. Ele não parece simplesmente um jogo de GTA. Ele parece um lugar que realmente existiu na nossa memória. Para entender a importância de GTA San Andreas, a gente precisa voltar para 2004. Naquela época, o GTA já era gigantesco, mas o San Andreas levou a fórmula muito mais longe. Você não tinha apenas uma cidade, você tinha Los Santos, São Fierro e Las Venturas. E entre elas, existiam estradas, desertos, montanhas, pequenas cidades e áreas rurais. Era um mundo enorme para a época, mas o mais impressionante não era simplesmente o tamanho, era a quantidade de coisas que você podia fazer. Você podia personalizar o CJ, cortar o cabelo, fazer tatuagens, comprar roupas, malhar, engordar, emagrecer, nadar, pilotar avião, andar de bike, apostar em cassinos. Tudo isso dentro de um jogo que também tinha uma campanha gigantesca. San Andreas pegou tudo que funcionava nos jogos anteriores e simplesmente falou: e se a gente colocasse tudo isso junto? E funcionou. Por isso ele é tão importante para a franquia. Muitas ideias que hoje pareciam normais em GTA começaram a ganhar uma dimensão muito maior aqui. San Andreas mostrou que um GTA poderia ser mais do que simplesmente roubar carros e causar confusão. Ele poderia criar um mundo inteiro ao redor do jogador. Mas tem uma coisa em GTA San Andreas que eu acho que é ainda mais impressionante: a atmosfera. Cada lugar do mapa parece ter uma personalidade completamente diferente, e isso é muito ajudado pelos filtros e pela iluminação do jogo. Quando você está em Los Santos, existe aquele visual mais quente, urbano, com aquela sensação da Califórnia dos anos 90. Você olha para a cidade e imediatamente entende: esse é o território do CJ. Aí você pega o carro e começa a dirigir para o interior, e de repente, tudo muda. Você começa a passar por estradas, fazendas, montanhas, e o jogo parece outro. Depois você chega em São Fierro. O clima fica mais cinzento, mais frio, com aquela neblina característica. A cidade tem montanhas, ruas inclinadas, bondes e uma arquitetura completamente diferente. E depois vem Las Venturas. Aqui o jogo simplesmente muda de personalidade. Tudo fica mais iluminado, cheio de neon, cassinos e aquele visual inspirado em Las Vegas. É quase como se cada cidade fosse um jogo diferente. E isso é uma das coisas que fazem GTA San Andreas ser tão memorável. Você consegue reconhecer onde está simplesmente olhando para o céu, para a iluminação ou para uma foto. E falando em lugares, San Andreas provavelmente tem um dos mapas com mais locais memoráveis da história dos videogames. Você lembra da Grove Street?
aquela rua simples onde praticamente tudo começa, você lembra da casa do CJ, da casa do Switch, da garagem, da ponte, do beco e principalmente daquela frase. Hoje virou meme, mas para quem jogou GTA San Andreas pela primeira vez, aquilo era simplesmente o começo de uma aventura gigantesca. Não é só Los Santos. Quem jogou lembra do Monte Chiliad, aquela montanha gigantesca que parecia esconder algum segredo. Tem também a Área 69, o aeroporto abandonado, o deserto, a represa, a ponte de San Fierro, o cassino dos Las Venturas, o aeroporto, a mansão do Mad Dog. E até lugares aparentemente inúteis acabaram ficando na memória. Isso acontece porque não depende apenas das missões para criar lembranças. Você cria suas próprias histórias. Talvez você tenha passado horas tentando subir o Monte Chiliad. Talvez tenha ficado procurando o Pé Grande. Tenha usado um código de spawner, um tanque e destruir metade da cidade. Talvez tenha simplesmente roubado um avião e tentando pousar em algum lugar completamente aleatório. É justamente isso que transforma um mapa em uma memória. É aquela famosa frase: a geração que andava sem rumo para o mapa. Outra coisa impressionante é como o GTA San Andreas conseguia passar uma sensação de mundo vivo mesmo com as limitações do PlayStation 2. Os NPCs andando pelas ruas, carros passavam, pessoas brigavam, policiais perseguiam você, gangues controlavam territórios, e existia uma quantidade absurda de pequenos detalhes. Você podia simplesmente sair dirigindo sem objetivo nenhum, e isso já era divertido. Hoje nós temos mundos abertos gigantescos, com gráficos absurdamente realistas. Mas às vezes você olha para esses mapas e pensa: tá, mas onde está a personalidade? San Andreas tinha personalidade em praticamente cada esquina. E aqui chegamos ao principal motivo de tanta gente ainda amar esse jogo: a nostalgia. Mas nostalgia não é simplesmente lembrar de um jogo antigo, é lembrar de quem você era quando jogava aquele jogo. Talvez você tenha conhecido San Andreas na infância. Talvez tenha jogado na casa de um amigo, tenha passado horas no PlayStation 2 tentando zerar a história, ou talvez você nem entendesse direito o que estava acontecendo na campanha, mas mesmo assim continuava jogando. E é por isso que quando você escuta a música do menu, quando você escuta a rádio, quando você vê a Grove Street, você lembra apenas do jogo, você lembra daquela época. E isso é realmente algo que nenhum remake consegue reproduzir perfeitamente. Você pode aumentar a resolução, pode melhorar texturas, colocar sombras melhores, mas não dá para recriar completamente a sensação de jogar aquele jogo pela primeira vez.
E não dá para falar de GTA San Andreas sem falar do CJ. É um dos protagonistas mais lembrados da franquia, e a jornada dele é absurda. Ele começa voltando para Los Santos depois da morte da mãe e termina envolvido em guerras de gangues, corrupção, conspirações, cassinos, perseguições e praticamente tudo que você consegue imaginar. O mais interessante é que a evolução dele também acontece junto com a evolução do jogador. No começo você está em Los Santos, depois você conhece o interior, vai para São Fierro, vai para o deserto, chega em Las Venturas e eventualmente retorna para Los Santos. É como se o jogo estivesse levando você para uma viagem pelos Estados Unidos. Quando você finalmente volta para Grove Street, você percebe que tudo mudou. Agora, mais de 20 anos depois, quando você está prestes a jogar GTA 6, por que GTA San Andreas ainda funciona? Simples, porque ele não depende apenas da tecnologia. Na verdade, GTA San Andreas nunca dependeu da tecnologia. Um jogo pode envelhecer graficamente, mas uma boa atmosfera não envelhece. Uma boa trilha sonora não envelhece. Personagens memoráveis também não envelhecem. Uma história divertida e um mundo cheio de personalidades também não envelhece. E por isso que você pode jogar GTA San Andreas hoje e ainda encontrar diversão. Claro, existem coisas que ficam datadas. Gráficos são antigos. Algumas mecânicas já não funcionam mais. A física dos carros pode ser completamente maluca. E a inteligência artificial às vezes pode parecer que está lutando contra o próprio jogo. Mesmo assim, você continua jogando, porque existe alguma coisa ali que está prendendo você. GTA San Andreas nunca foi simplesmente mais um GTA. Ele foi o jogo que mostrou até onde a fórmula poderia chegar. Um mapa enorme, três cidades completamente diferentes, um protagonista lendário, uma trilha sonora épica, personagens que viraram parte da cultura da internet, missões que todo mundo se lembra, lugares que ficaram gravados na memória e, principalmente, uma atmosfera que nenhum outro GTA conseguiu reproduzir exatamente da mesma maneira. Talvez GTA V seja maior, talvez GTA IV tenha uma história mais séria, talvez os próximos GTAs tenham gráficos que façam GTA San Andreas parecer um jogo de calculadora. Mas existe uma coisa que GTA San Andreas sempre vai ter: a sensação de voltar para casa, porque no final das contas, talvez seja isso que torna um jogo uma obra-prima. Não apenas o gráfico ou a tecnologia, e sim a capacidade de fazer você lembrar de uma época da sua vida só de ouvir uma música ou olhar para alguma rua virtual. GTA San Andreas conseguiu fazer exatamente isso. Por isso, mais de 20 anos depois, a Grove Street continua sendo um dos lugares mais conhecidos dos videogames, e GTA San Andreas continua sendo uma verdadeira obra-prima.